Ao vivo aqui, hoje, um bate-papo de AV, aqui no perfil, com a Gabriela Kaiser, falando sobre assistente virtual. Gente, essa profissão, que é uma das mais novas, mais requisitada aí no mercado, surgiu aí, se não me engano, em torno de 2 anos, e já está, né, aí, muito cogitada. Hoje nós vamos conversar aí com a Gabriela Kaiser. A gente vai bater um papo. Hoje eu sou assistente virtual mais para negócio local. Mas hoje, gente, né, existe assistente virtual de vários segmentos. Negócio local, infoprodutores, mídias sociais, profissionais liberais. A Gabi é uma profissional hiper mega competente. Oi, E... Oi, Gabi. deu Tava certo agora. aqui, tava aqui falando super bem de você. Eu tava aqui começando a ver tua live. Nossa, Que bom, nossa que live. Já tô chamando outras colegas aqui, a Gel, a Aline, que elas são também assistentes virtuais para fazer live aqui com a gente, para ter papo, tirar dúvidas, interagir. é. Eu lembro que eu liguei para você uma vez, né? Cheia de dúvidas, e você já estava um pouquinho mais na frente aí de tempo trabalhando. E é normal, né? A gente ter muita dúvida logo no começo. Não importa o curso que a gente. Não, Na hora que a gente pega para fazer, parece que a gente não sabe nada. aqui, mas eu tenho que te confessar uma coisa. Eu sempre te admirei. Eu te acho Idem. muito inteligente, não, muito. Eu até cheguei a copiar uns negocinhos de você aí. A gente Eu fala que vi tem que se, a gente fala que tem que se inspirar, né? Eu falei, quer saber? Eu quero trabalho, não. Eu venho copiar essa menina, já que tá dando certo, em copia de quem é bom. o Mas engraçado. depois, mas depois você vai, aí depois você vai assim, aprendendo, vai vendo, melhora, aprimora e é isso aí, não tem importância não. Não, e o engraçado é que assim, eu tinha recém começado e eu vi que você estava copiando. Aí eu pensei, Você viu? eu vi. E na verdade, assim, às vezes eu acho de outras pessoas que me copiam, né? Tem gente que já pegou meu texto inteiro e não me deu crédito. Texto, até que texto eu não copio, não. Eu copio, assim, às vezes a inspiração da imagem, se a bio tiver bonitinha, assim, quando tem muita paciência de escrever. Aí eu pensei assim, que pessoa abusada, ela copia tudo que eu faço. Mas aí eu pensei, falei, não, vou acompanhar ela, vou ver qual que é a dela. Porque às vezes é uma pessoa que tá gostando do meu trabalho, Ué. sendo honrada, né? Aí comecei a te conhecer, comecei a te acompanhar, falei, pô, essa mulher que é legal, deixa ela copiar minhas coisas, eu quero ser amiga dela. E aí eu comecei Ué. a acompanhar você também. A gente não copia, a gente se inspira. Aí eu falei, nossa, o trabalho dela é legal, bacana, vou me E é aproximar. diferente. O meu negócio local. Mas isso acontece muito, viu? Eu acho que acontece assim com vários outros assistentes virtuais, essa coisa de copiar uma coisinha, se inspira no outro Eu pouco. fiz um curso de PNL com palestrante e eu me ofereci para fazer de fazer lá a rede social dele, né? Aí minha filha falou assim: não, não precisa não, eu sigo uma pessoa só, que é do meu nicho, eu vou lá e copio o que ele faz. Falou na Foi minha cara. Falei, como é? Eu só mudo a minha foto com a minha cara e vou lá e copio. Falei, tipo assim, falei, tá vendo? É pra quê? Tipo assim, mas ele não sabe, ele falou, se sabe, eu nem quero saber, eu vou lá e faço. Ele falou assim, são públicos diferentes. É, Tipo acontece. assim, mas eu achei assim, nossa senhora. Mas assim, ó, gente, se alguém te copiar, não tem importância, isso é normal, não fica. Tipo assim, como é que fala? Não é banindo, é Desbloqueando, né? bloqueando ou É, denunciando, não. Sabe por quê? Uma hora passa e as pessoas vão entender, quando está começando, elas vão entendendo que elas são, e aí daqui a pouco tá fluindo normal. Isso é muito no início. é. Não tem E importância. alguns têm mais dificuldade, né, de saber o que colocar, o que postar. E é bom quando Isso. tem um suporte de alguém que já está fazendo um pouquinho melhor. É. Mas, Gabi, vamos começar do começo, que nós não começamos do começo. Atropelou, né? Vou se apresentar, porque vai ficar live gravada, né? E aí é legal a pessoa chegar e já saber, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Sueli Braga, sou assistente virtual desde julho do ano passado, 2019, e meu nicho é negócio local. E eu estou nessa área, já estou adorando. São serviços bem diferentes um pouco para quem mexe com infoprodutores ou profissionais liberais, que assistente virtual tem alguns segmentos. Eu escolhi o de negócio local porque eu já trabalhava como vendedora
então eu já conheci um pouco do público. O que são os negócios locais? Padaria, mercearia, eu gostei muito do setor do automobilístico, toda pessoa que tem um negócio local. É o meu naipe, é o que eu gosto de fazer. Mas se vir talvez outro segmento, a gente vai e analisa também, gente. Mas é o meu nicho, porque aqui na internet é legal, nós vamos falar sobre isso, de especificar o nicho que você quer trabalhar. Mas não quer dizer que não vai trabalhar com outros. Né, Gabi? É isso aí. Bom, eu sou a Gabriela Kaiser, também sou assistente virtual, também mais ou menos aí de julho do ano passado que eu comecei a estudar mais a fundo como ser assistente virtual, porque eu já era uma pessoa já que entendia de redes sociais, tive uma loja, por causa da minha loja que eu fui estudar redes sociais, apliquei muita coisa na minha loja, então já sabia que dava resultado. E sou vendedora há muitos anos também. Trabalhei muitos anos no comércio, depois tive minha loja. Então, aí eu voltei, precisei mudar de cidade. Por causa dessa mudança, voltei para CLT. Mas depois que a gente tem nosso negócio, a gente não quer mais ficar presa, né? E aí enxerguei aí no segmento de assistente virtual uma possibilidade de eu poder sair do meu serviço. E aí deu certo de eu sair do meu serviço e ficar apenas como assistente virtual, graças a Deus. Então, eu tinha escolhido um nicho de moda, que já era mais a área que eu tinha um pouco mais de domínio, porém não foram os meus primeiros clientes. Eu tive clientes até de advogado, outros clientes de outros segmentos. Então é muito interessante, porque você às vezes escolhe um nicho, que a gente vai falar um pouquinho mais depois disso, mas nem sempre o que você realmente está focando é o que está vindo mais para você. Às vezes vem outros, e aí você tem que pegar, testar, ver o que você se identifica melhor, e assim vai. É isso aí. Eu, no caso, comecei a trabalhar porque eu fiquei desempregada, eu trabalhava numa empresa e mandaram embora. E aí, como eu estava com propósito também, já queria trabalhar em casa, tinha esse sonho de estar com os filhos, sempre ficou na casa de família ou de outras pessoas. Eu tinha mais de 20 anos que eu sempre trabalhei de CLT, mas aí, como me mandaram embora, eu falei, vou tentar, vou ficar no seguro, e se der certo, se não der, a gente volta. Mas aí tá dando certo. Até agora tá dando certo. E vai aumentar cada vez mais, né, Sueli? Esse mundo Vai. que precisa do nosso trabalho. É verdade. E aí, Gabi, como você sabe, eu mandei para você, eu selecionei algumas perguntas para a gente não ficar assim só, né, sem um rumo. Primeira coisa já, assistente virtual tem que ser organizada, gente. É, Né? Tem que ter organização. Hoje eu até falei sobre isso, ter produtividade, porque senão você fica sem rumo. Em casa a gente desfoca e acaba não fazendo o que precisa. Então, a primeira coisa para ser assistente virtual é ter organização. E aí, vamos começar aqui, nós vamos falar também sobre organização, mas não é esse tópico agora, eu só falei que tem que ser. Então, já anotei alguns tópicos. Gabi, o que é ser assistente virtual? Essa é uma pergunta que muita gente pergunta, às vezes em inbox, né? Pergunta pra gente e tal. O que que é? olha, é até difícil de responder isso em poucos segundos, porque assistente virtual é fazer de tudo que está ligado ao meio online, né? Então, se você tem uma habilidade que você julga que você é boa nisso, acho que a maior parte do público é mulher, né? Que te acompanha também. Mas É, mulher, você viu aí. não se sinta ofendido que a gente vai falar com um público mais feminino. Serve também para homem, mas tem mais a mulher. Mas tudo que você souber fazer de habilidade, que é possível você fazer de forma digital e online, você pode ser uma assistente virtual daquela habilidade. Seja escrevendo, seja editando um texto, seja dando uma aula, enfim, tem muitas atividades. Eu escolhi Isso. trabalhar com redes sociais, mas tem gente que trabalha como secretária, tem gente que trabalha na área financeira, tem milhões de possibilidades do que ser e o que é um assistente virtual. Exatamente. Nada é mais do que você trabalhar online, né, da sua casa remotamente, E, prestando serviços, tanto para empresa como para pessoas, ou com mídias, que hoje é o que está mais em alta, ou também com agendamentos, com saque, com e-mails. Tem sim, várias formas, tem sendo online de muito. casa. Tem muita opção, gente. É só você realmente saber o que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, busque um curso. No meu caso, eu já gostava de rede social, mas aí eu fiz curso para me aprimorar o meu conhecimento. Mas se você já é, por exemplo, uma secretária de um escritório que mexe com rotinas financeiras, fiscal, com agendamento, contas a pagar, você, entendeu? É só você se comunicar assim que vai vir os clientes querendo o seu serviço. Se você é uma pessoa, A pode Aline tá falar. aqui, que ela é assistente, ela é de financeiro e administração.
Viu? Tem muita gente que precisa desse serviço e é um Tem serviço que quem muita. não gosta disso é muito chato. Eu tenho algumas amigas, eu até convidei elas. Elas trabalham só com agendamento para médicos. Da casa delas, o médico disponibilizou um celular para elas e elas ficam o dia inteiro com vários médicos só agendando consulta, gente. Aí elas sabem os horários, tudo mais, têm um acesso a eles, né, e tal. E só trabalha com isso o dia inteiro e ganha lá de cada um salário de R$ 2.000. Ela tá com, eu acho que uma tá com 3 ou 5, olha para você ver. E é menos serviço que o nosso, viu, amiga? Só que fica muito no telefone, É, é o que entendeu? cada um gosta de fazer. Eu não teria paciência para fazer isso, por exemplo. Nossa, eu não tenho saco. Desculpa, mas eu prefiro fazer o que. Cada um escolhe o que gosta mais mesmo, né? Isso que é legal. É, é verdade. E aí, ô, Gabi, entrando nessa cronologia, assim, é uma coisa que todo mundo pergunta, não sei se para você, quanto que ganha um assistente virtual? Ah, e olha, essa pergunta também é difícil de responder, tanto para quem é assistente, quanto para quem quer ser cliente. Porque assim, não dá para montar um pacote fixo totalmente. Eu até pensei, é uma coisa assim, que eu tô pensando em trabalhar aqui na minha cidade, porque eu não trabalho tanto local igual a Sueli trabalha. Na verdade, eu não tenho nenhum cliente da minha cidade, são todos de fora. Eu tenho cliente até dos Estados Unidos. Então, Oh, tô chique, dá tá licença. chique. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, quanto ganha. Então é complicado, porque cada cliente tem uma necessidade. E eu monto os planos de acordo com as necessidades. Então, depende da quantidade de conteúdo. No meu caso, eu faço todo o planejamento de conteúdo, estratégia de vendas. Então, depende quantas plataformas esse cliente vai usar. No caso da Sueli, ela é mais focada nos anúncios. Então, depende de quantos anúncios esse cliente vai querer, qual o período. Então, tudo isso depende do valor. Eu costumo falar que a faixa que eu trabalho é mais ou menos entre 800 e 1.900, mais ou menos nessa faixa. Mas agora também, se o cliente quer YouTube, aí já passa às vezes de 2.000, se ele quer trabalhar Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, pensa, já é muita coisa. Então, o YouTube dá muito trabalho. Isso, dá. E aí eu vou fazendo um combo para ele com todos esses serviços e aí fica nessa faixa. Eu não gosto de trabalhar com gestão de redes sociais a menos de R$ 500. Eu não preciso, não vale a pena. Tem que ser aí de uns R$ 800 para cima para conquistar. Mas eu tenho uma cliente de Curitiba que eu entrego para eles um pacote de posts. É post e legenda só. É R$ 300 por mês. Né? Então, assim, hoje eu tô com uma média fixa, mais ou menos, de R$ 2.000. Tá se mantendo assim. É. Então, gente, é isso aí. Foi que a Gabi falou. Vai depender do pacote. Hoje eu trabalho, eu faço post também, eu faço legenda, que são as copies, faço criativo, né? E também faço tráfego, que são os anúncios pagos. Então, vou te falar a real do meu. Tem gente que dá preço para o cliente. Já monta um pacote, ó, é esse pronto. Tem gente que monta de acordo com o que o cliente quer. Até aconteceu uma vez com nós duas que a gente ia pegar um palestrante e teve lá um pacotão. Entendeu? Mas o meu, que é como serviço local, o que o cara quer? É um post, às vezes um por dia, a maioria. Às vezes quer stories, eu já dispenso, eu não gosto de stories, eu já falo que a stories é 24 horas, deixa para a pessoa criar a responsabilidade, porque a maioria do pessoal não quer fazer stories, né, tem que ser mais humanizado, não adianta só jogar o post lá, eu falo com eles que o story tem que ser humanizado. E aí, mais legenda, o criativo e o tráfego. Aí, o tráfego vai depender de quanto que ele quer, de quantos produtos. Se for, por exemplo, se ele quiser já um produto que sempre está vendendo, que sempre está vendendo lá na loja dele, eu faço um no mês. Vai rodar no mês que a gente coloca lá no vitalício. Agora, se o cliente quiser trocar toda semana, então você tem que variar o seu pacote, porque dá trabalho fazer campanha de venda. E não é só fazer a campanha, você tem que analisar métricas, otimizar. Se não der certo, tem que trocar o criativo, que não é o mesmo que às vezes vai no feed. Então, tá nessa faixa também, eu faço a partir de R$ 500. Um post por dia, de segunda a sexta-feira, com um anúncio por mês. R$ 500. Só que a pessoa que me contrata, além de me pagar, tem que pagar, no caso, o anúncio, que aí é o Facebook, entendeu? Mas aí eu tenho pacote a partir de 500, de 800 e de 1.200. Vai depender da quantidade de anúncios, porque dá trabalho fazer, que não é só fazer, tem que otimizar.
mesmo porque a gente cria as estratégias no WhatsApp. Então, vai variar do que você, o preço é muito relativo, porque eu conheço assistente virtual, Gabi, que faz R$ 200. E eu conheço assistente virtual que só faz acima de 1.500. Então, eu acho que está muito mais envolvida em você, acreditar em você e o que eu sou capaz de gerar resultado. Eu lembro que a É, eu acho, Natex uma vez falou isso. Quanto que você é capaz de gerar resultado? Porque é muito subjetivo falar quanto que ganha, é, não é verdade? Então, assim, tem, quanto que você acha que você pode falar que você se sente segura em falar que você vai cobrar aquele valor e vai passar segurança e que o cliente vai te contratar? Acho que está muito ligado a isso, é sabe? isso, porque assim, vai do quanto você investe em você, em cursos, vai do quanto você está sempre buscando algo diferente para você acrescentar para o seu cliente. Eu, por exemplo, eu acabei de investir num curso de filtros. É um serviço que eu vou começar a oferecer, é filtros para o Instagram. Então, quantas pessoas estão oferecendo esse tipo de serviço? Pouquíssimas. Você não sabe quem está Pouquíssimas. por aí. Então, é um serviço que eu pretendo vender, mas é algo que eu precisei investir. Então, não é assim tão barato. É, Ferramentas, a gente usa é, pagas, muitas ferramentas. tem custo, né? Então, a gente precisa computar isso aí. Eu trabalho de casa, mas, por exemplo, eu decidi assumir a conta da internet. Embora eu não estou ajudando com outras contas da casa agora, do meu trabalho, eu estou da conta da internet, que eu preciso muito. Isso, Então, eu ajudo em casa dessa forma. Daí tem outras contas para a gente embutir. Por exemplo, eu quero comprar um monitor grande, porque o meu notebook, para mim, agora eu estou sentindo uma necessidade de aumentar a tela. Já estou sentindo a minha vista um pouco mais cansada, dependendo do dia. Precisa juntar um dinheiro para investir. Então, tudo isso você precisa. Aí entra a questão da organização, que a Sueli falou. isso. Entra a questão do teu planejamento de quanto você quer ganhar, das tuas metas. É, Mas é tem muito. também assistentes virtuais, né, Gabi, que trabalha por tempo. Tipo assim, eu vou cobrar lá R$ 1.000, aí eu divido pelo tempo que eu vou ficar e multiplico aí pelos dias. Tem muita gente que trabalha assim, muita gente trabalha assim também, por tempo, por hora. Tem gente que calcula assim. Aí eu já não sei, porque como o meu trabalho, a maioria ele é mensal, eu ofereço um É, pacote e eu um tenho que. pacote. Eu também trabalho assim, com É, pacote. Como se porque fosse o salário mesmo. isso eu acho que é mais fácil para eu trabalhar, porque eu não fico presa num horário só para É. aquele cliente. Eu consigo flexibilizar meu dia melhor. Tipo, se tem um dia que eu preciso ir no mercado durante o dia, eu consigo deixar os serviços aqui, vou lá no mercado, faço minha compra, volto. Ah, se eu preciso cuidar de alguma coisa da minha casa, porque eu não tenho filho, mas eu tenho as coisas da casa para cuidar. É verdade. Lavo roupa. E geralmente eu deixo isso para o final de semana, mas se eu quero adiantar, por exemplo, final de semana agora, eu já sabia que ia fazer muito frio. Eu adiantei todo o meu serviço da casa durante a semana, picadinho, fiquei livre final de semana, não precisei mexer com as coisas da casa. Isso, Gabi, é verdade. E tem também, gente, opções. Se você não tem cliente ainda, não tem cliente fixo, às vezes o cliente só quer post, só quer algum serviço, você pode também fazer só os posts, ou fazer só a legenda, ou criar só, às vezes, edição de vídeo. Tem várias coisas de serviço que você pode fazer que não precisa estar fixo no cliente, que você pode vender à parte do serviço. Ó, a Aline tá Entendeu? falando, assistente que trabalha com atendimento costuma cobrar a hora disponível. Viu? Aí, tá vendo? Eu não entendi, na verdade, como isso funciona, porque eu trabalho só com pacote de mês. Mas se você. Não, Gabi, tipo assim, a pessoa quer post, por exemplo. Ah, eu quero post, em uma hora você faz quantos posts? Ah, eu faço 20. Tá, dá esse pacote, dá pra você fazer 120? Tipo assim, deve ser isso. Ah, bom, Aline, se quiser explicar um pouquinho melhor, Aline, pode explicar um pouquinho o que que é que você quis dizer aqui. Porque como aí é a forma de cada um trabalhar. Eu já A trabalho forma de. dessa forma, eu não sei como que é de outro jeito. Isso. Gabi, então, já que você começou a falar aí de organização, conta pra gente como é que é a organização. Desde a sua rotina de casa, que não é fácil trabalhar, e eu vou falar da minha, porque eu tenho filho e você não tem ainda, né? E aí a organização do trabalho mesmo, assim, algumas ferramentas, pode dar algumas dicas também, Eu vou dizer assim, bem breve. essas últimas semanas eu andei melhorando alguns processos meus, porque eu não estava satisfeita com a minha produtividade. Eu estava sentindo que eu estava demorando demais para cumprir algumas atividades que eu sabia que eu poderia demorar mais tempo. Eu estava usando uma outra ferramenta parecida, mas agora eu mudei para o Trello. Eu estou amando trabalhar com Trello, porque também você pode convidar o teu cliente, então agora ele tem clareza ali, você coloca o cliente para acompanhar. Não sei se você conhece ali o Trello. Conheço.
conheço. Então, Eu não uso, não. e eu desenvolvi um método essas últimas semanas e eu tô muito satisfeita. Inclusive, quem quiser me acompanhar, eu tô com um diário agora. Não sei se você viu, Sueli. Acho que você viu, né? Claro que eu já vi. Uai, Eu claro. tô com... Dá licença, eu vou fazer um jabá aqui rapidinho. Faz aí. Eu tô fazendo um diário no YouTube, diário de uma assistente virtual, onde todos os dias, ao final do meu dia, eu gravo um vídeo rapidinho, de forma simples. Eu não faço grandes edições, eu só corto mesmo o que é desnecessário, às vezes então, essas coisas eu corto, para ficar bem objetivo, contando dia a dia meu, todo dia. O que Ai, aconteceu, que como eu chique. tô, quais são minha evolução, o que eu tô sentindo de dificuldade. Então, tô desabafando lá. Já fiz 2 vídeos. O de hoje já tá gravado, tô terminando de editar. Assim que terminar essa live, vou terminar, vou subir lá pro YouTube. Então, se você quiser saber mesmo real, dia a dia, corre lá pro meu YouTube, entra no meu Instagram, depois você entra lá no link, tem o canal lá para você ver o meu diário. Enfim, voltando à parte de organização, tava falando do método que eu desenvolvi. Sempre que eu pegava um cliente novo, eu tinha que fazer reuniões ao vivo, ali com ele, explicar, olha, eu preciso do acesso, olha, entra na ferramenta. Eu não estava usando todas essas ferramentas. E aí ele não tinha muita clareza de como eu estava trabalhando. O trabalho precisava aparecer lá no post, a biografia do Instagram, as configurações, enfim. Só que eu tinha que fazer várias reuniões. E agora o que acontece? Eu tô gravando, então eu gravei um vídeo de boas-vindas, e aí tô fazendo isso com a cliente que eu fechei recente, já tá funcionando legal. Ó, Então, que ótimo. fechou comigo, tô mandando um vídeo de boas-vindas. Aí eu mando um outro vídeo explicando quais são as ferramentas que eu uso. E no caso, essa cliente, ela é um pouquinho mais velha. Meia idade, assim, sabe? Então, é totalmente leiga em internet. Aí eu gravei esse vídeo, quais são as ferramentas que nós vamos usar. E depois eu tô fazendo um vídeo de tutorial de cada ferramenta, gravando a tela do meu Opa, computador. E excelente. aí, ao invés de eu ficar fazendo várias reuniões ensinando a pessoa, porque as reuniões acabam que demoram, a gente acha que vai ser rápido, a pessoa quer conversar, vai contar outra coisa, a conversa dá uma expandida. Ali ela vai assistir o vídeo, aí eu já mando o link do Trello, que é a pasta que ela vai ser dela, eu abro um quadro para cada cliente e estou bem satisfeita com esse método que eu estou desenvolvendo, que deu uma boa organizada no meu trabalho e eu vou Nó, ganhar. que ótimo. É, Excelente. porque ao invés de eu fazer muitas reuniões com clientes, já vou diminuir as reuniões e já vai me sobrar hora para outras coisas. E aí, falando um pouquinho da organização do dia, né? Você tem que estabelecer uma rotina. Eu acordo de manhã, faço ali as coisas, alguma coisinha da minha casa, adianto algum serviço. Geralmente eu gosto de começar a trabalhar às 9 da manhã. Eu não tenho muita hora fixa para parar. Eu tenho uma hora mais fixa para começar. Daí eu almoço quando eu tô com fome, eu não tenho assim muito horário fixo também para almoço. Tem vezes que eu almoço 11 horas, tem vezes que eu almoço meio-dia. Hoje eu almocei 2 da tarde, depende da minha também, senão você não come, você passa o dia inteiro sem. Quem não tem filho, no caso igual eu, a gente não tem muito porque ficar parando para muita coisa. Então a gente acaba que trabalha mais, eu acho. Fica mais tempo ali sentada trabalhando. É Então verdade. eu procuro tomar bastante água, tenho minha garrafinha aqui, daí eu levanto várias vezes para ir ao banheiro. Isso ajuda também, já faço alongamento, que isso é importante. As coisas da casa eu procuro fazer de domingo. Prefiro fazer de domingo. E sábado é o dia que eu não trabalho, é o meu dia de folga, nem pego no celular. Então a gente precisa também de um dia de folga para sua cabeça ficar aliviada, limpa para o resto da semana, tá? Porque tem vezes que a gente faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você não quer saber de celular, É você não quer verdade. saber de computador, você não quer saber de nada. É verdade. Então, essa foi a rotina da Gabi. Eu levanto cedo também. Eu tenho alguns hábitos matinais, que é de ler a Bíblia, que é de tomar minha aguinha de limão, de fazer um exercício. E aí, separo mais ou menos uma meia hora também para dar uma organizada na casa. Não é de limpar a casa. O dia que eu limpo, é o contrário, da Gabi é o sábado, o dia do faxinão. Mas todos os dias eu organizo a casa. E como eu tô com 2 crianças que não tá tendo aula, então fica muita coisa espalhada. E me incomoda ficar em lugar desorganizado. Normalmente, o meu ambiente trabalha na minha sala, na minha mesa. Então, eu já organizo a casa antes, levanto umas 7 horas, faço esses hábitos que eu te falei e já vou arrumar a casa. Dá uma, tipo assim, um por cima. Mas eu faço E isso também. um por cima, tipo, uma cama, lavar vasilha, essas coisas. Dá um por cima, como para deixar a casa assim, não, pelo menos se chegar alguém, eu gosto de ver uma casa arrumadinha. Até Todo mundo porque até
A gente nem trabalha direito, né? Isso, eu não consigo concentrar com casa bagunçada. Eu não gosto nada espalhado, nada. E se eu já ver um sujinho no chão, eu já tenho que passar um pano. Tipo assim, só que na hora que eu tô concentrada, isso não me atrapalha. Eu não tenho aquele perfeccionismo. Isso é tudo antes. E também Sim. sempre começo a trabalhar entre 8 e meia, 9 horas. As ferramentas que eu uso hoje com o cliente, por ser negócio local, é muito foto, porque são produtos, né? Então, assim, não tem muita edição. Entendeu? Às vezes é um preço, às vezes é uma edição pequena e tudo. Mas eu trabalho muito com o WhatsApp com eles, mesmo porque eles não têm assim muita habilidade com outras ferramentas, nem com Drive, nem com nada. Hoje eu uso o Google Agenda para criar ali a edição editorial de cada cliente. E eu tenho uma planilha de acompanhamento com os temas. Faço uma planilha com cada cliente, né? E aí, por exemplo, cada tema, cada produto eu coloco ali para saber que eu trabalhei aquele mês. Isso aí eu envio para eles em forma de planilha mesmo, entendeu? Aí eu já compartilho no Google de planilhas e que fica online. E assim, bem prático e rápido, porque o pessoal de negócio local não tem assim muitas coisas com ferramentas. Eu posso até ter, talvez eu já estudei sobre o Trello, no meu controle. Deve ser muito bom. Mas eu tenho um vício que ninguém tira de mim, que é o tal do papel da agenda. E que eu falo que eu vou colocar na planilha, nem isso eu coloco. Mas assim, os meus clientes, Google Agenda, planilha e tudo no WhatsApp, que eu preciso receber deles, entendeu? É. Aí, e o Google Agenda para escrever lá os posts, a legenda e tal, eu vou e copio e colo essas coisas. Eu falo assim, eu também era muito do papel até agora. Só que aí eu tava percebendo que para cada coisa tinha um lugar diferente para anotar. E aí tava ficando muito. Não ficava muito prático. E aí, às vezes, eu precisava ter acesso a uma informação. E como eu trabalho com cliente durante o mês todo, tinha coisas que eu precisava ter tudo junto no mesmo lugar. E achei esse método que eu passei aí. Então, assim, você tem, É, cada um tem uma necessidade. A minha rotina de manhã eu não fiz tão detalhada, mas é muito parecida com a da Sueli. Por isso que é bom a gente começar lá pelas 9, 8 e meia, 9 horas, porque dá tempo é, de fazer um varridão na casa, tirar a bagunça, arrumar a cama, isso. preparar um café com qualidade. Eu sou uma pessoa que eu sou adepta ao café da manhã. Eu amo sentar e comer, tomar o café preto lá. Então, assim, tem gente que já não pula o café da manhã. Eu faço questão. Eu já não tenho muita regra para o almoço. Eu já gosto mais de ter o café da manhã do que o almoço. É, Tem é. gente que é o contrário. Então, você consegue estabelecer a tua rotina de manhã aí. Quem trabalha como assistente tem que ter essa vida mais organizada. Aí, por exemplo, eu trabalho entre 8 e meia, 9 horas, até mais ou menos 11, porque eu tenho que fazer almoço, porque eu tenho duas crianças. Aí, mais ou menos meio-dia e 30, 1 hora, o pessoal já almoça, eu já volto 2 horas e vou até às 5. Normalmente até às 5. Já baixo meu computador. E depois eu vou ler um livro, vou estudar, vou fazer um curso, vou dar live aqui às vezes, eu participo de alguma. E também tem o tempo de qualidade com a família à noite, né, gente? É bom ficar com o maridão, com os meninos, nem que seja ali, né, como a gente diz, 40 minutinhos vendo uma novela, um jornal. Tem que ter esse tempo de qualidade, porque a gente surta também. Porque se a gente É, fica na frente do computador, o tempo passa, a gente não vê. Né? sério. E Não, dá aquela angústia. Eu não sei se você, quando eu ficava muito tempo antigamente, tipo uma cobrança, sabe? Ou eu não vi o tempo passar e depois eu ficava com angústia. Não sei o que que é. por isso que é importante a Uma... gente fazer exercício. Eu tomo É, sol e 10 minutinhos de sol todo dia. Isso ajuda muito. Toda vez que eu faço intervalo, eu faço um alongamento. De manhã, eu faço alongamento, porque isso ajuda a gente também na questão da postura. A gente senta muito errado, então precisa estar cuidando. é verdade. Tudo isso faz parte, né? E a Tudo rotina isso faz parte. da noite é igual ela falou, precisa ter um tempo com a família. Meu marido trabalha de noite, então noite sim, noite não, ele tá em casa. Quando ele tá em casa, dependendo da minha produtividade aqui, eu entro à noite trabalhando, aí até umas 8, 9, depende do meu rendimento. Aí é uma coisa também importante de falar, a gente precisa respeitar o nosso corpo. É, Ontem eu estava bem mais cansada, porque eu tomei pouca água. E eu chegou às 6 horas da noite, eu não aguentava fazer mais nada, e eu queria fazer outras coisas, não consegui. Eu parei, falei, não consigo. Aí eu paro, vou fazer outras coisas, vou ver uma série, vou ver alguma outra coisa, dormir um pouco cedo. Hoje eu já tô bem mais produtiva, já tô bem mais animada. Então, assim, se eu tô bem animada, eu trabalho no início da noite. Se vai ficando muito tarde, eu já procuro não fazer. Se eu tô muito cansada no começo do dia, geralmente eu produzo bem de manhã, então eu pego bastante coisa pra fazer de manhã. No meio da tarde, tem dias que pra mim tá travado, eu não aguento fazer nada. Eu tô meio assim, não sei o que acontece, às vezes um horário que não me rende muito. Então a gente precisa é, identificar no nosso corpo quais são os melhores horários para trabalhar. E aí você vai e produz bastante naqueles horários. é verdade. Aí Aqui.
complementou ali, não sei se eu posso aproveitar. Pode. Ela colocou ali, ó, conheço algumas que definem tempo para responder às redes dos clientes, por exemplo, 4 horas por dia para responder os directs que o cliente recebe. Ela cobra o tempo que ela disponibiliza por dia. Ah, tá. Para ficar disponível para o cliente de X hora a tal hora, só para responder mensagem. Tem muita gente que faz isso, quem Tem. responde chat, quem responde e-mail. É um serviço bacana também de oferecer, inclusive para lojistas, só para responder o WhatsApp. Isso para quem é estudante também e não, às vezes não pode trabalhar de carteira assinada, é um serviço super legal de fazer. Tem muita Você oportunidade, pode gente. oferecer ou pode indicar teu filho, tua filha para ir lá, oferecer esse serviço para um lojista, porque dá para ganhar uns R$ 300 por mês, R$ 400 por mês, fica lá um período e responde só mensagem do É, WhatsApp. eu já trabalhei assim com WhatsApp logo no início para palestrante. Tem que conhecer bem da pessoa, do nicho, porque vem cada pergunta, porque se a pessoa está te pagando para você responder, você tem que saber responder, senão você fica perguntando. Então tem que estudar sobre o produto, né, ou que você vai responder, né, Mas porque senão aí fica. loja da cidade, às vezes uma loja que não é tão grande, é uma coisa que é um pouco mais simples de responder. Eu digo, por ser um estudante, se o lojista quiser contratar esse tipo de serviço, É, é um serviço que sai mais barato do que contratar um funcionário que poderia fazer a mesma coisa. é verdade, é Tem, verdade. Ô, tem gente, pessoas adolescentes que fazem muito bem isso. é verdade. Para quem chegou aqui novo, parabéns por estar aqui. Você está na live das assistentes virtuais, Sueli e Gabi. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo. Eu vi que já saiu gente, voltou, e o Instagram está meio doido. Tinha 10, agora tem 2. Não sei. Mas de qualquer forma, Sil aí falando. Essa live vai ficar gravadinha aí. Vocês podem chamar eu ou a Gabi. A gente também ajuda vocês a serem assistentes virtuais como mentoras. A gente ajuda vocês a dar o próximo passo. Pelo menos eu acompanho a pessoa, gosto de reunir, falar, explicar. Todas as demandas que eu aprendo, eu repasso para a pessoa, desde a criação até os anúncios. A Gabi também tem essa estratégia dela de ensinar, de ser mentora, né, Gabi? Então, Tô. qualquer dúvida, pode chamar a gente. Bom, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo que você colocou, né? Eu vou colocar aqui, eu tô assim, não tô fazendo assim, uma atrás da outra, não, mas eu vou colocar o que eu mais pergunto. Por exemplo, como captar clientes? Prospecção. As meninas perguntam muito, Olha, essa é não a é? dor, né? Eu acho assim, qualquer prestador É, de serviço, a maior dor é captação de é cliente. captação. Eu vou dizer o seguinte, eu nunca precisei correr assim de ficar atrás dos clientes, ficar muito atrás, de ficar, olha, eu tô oferecendo meu serviço, tô oferecendo. Claro que eu fiz isso também, mas tem gente que faz muito mais. Eu gosto mais de trabalhar com clientes de indicação. Geralmente eu fecho melhor com cliente de indicação. As pessoas que eu fui mais atrás não deram muito valor no meu trabalho. Mas como que você começou, Gabi? Porque para começar tem que ter o primeiro passo. Como que E trabalhei foi? de graça, né? Eu trabalhei de graça vários meses. Não tem jeito. Você pega uma Entendi. loja. Nas primeiras reuniões que eu fazia, demorava muito. Eu passava um monte de estratégia e no final a pessoa falava que ia fechar e não fechava. Ou seja, eu trabalhei muito de graça, dei muita estratégia de graça, mas isso a gente vai adquirindo experiência, né? E aí, É, percebendo que eu precisava ser mais rápida nas minhas reuniões, não passar tanta estratégia, falar mais de como era o meu trabalho. E aí a gente vai melhorando, vai identificando como fechar esse cliente. Como eu sou aluna da Anatex, aí quem conhece, eu me cadastrei lá no Assistex. Então, a cliente que eu fechei agora veio por causa do Assistex. A Ana não, olha, ela não falou o meu nome, ela indicou a plataforma. A pessoa me achou porque era uma cidade próxima. E aí ela me chamou, eu entrei em contato. E aí tem a parte que não é tanto, eu acho que o problema maior não é a captação, Sueli. Eu acho que não é esse o problema. Porque para captar, até que é fácil. O problema é atendimento e fechamento. Eu acho que aí dá o é. maior problema. Porque assim, teve uma pessoa que falou comigo esses dias, ela já tinha me chamado uma vez e a gente não fez reunião. Aí ela fechou com outra pessoa. Aí, esses dias atrás, ela veio e me chamou de novo, a gente conseguiu conversar. Sabe o que ela me falou? Tinha 15 dias que ela tinha fechado com essa menina. Não sei a idade dessa pessoa, essa outra assistente. Ela disse que a menina não entregou o que estava sendo prometido, não estava conseguindo dar conta de fazer o serviço que tinha combinado, não tinha disponibilidade de horário para atender essa pessoa, ou seja, ela estava totalmente frustrada com essa pessoa que ela pagou e aí se queimou.
E aí ela não fechou comigo porque achou meu preço caro. Então eu imagino que essa menina tenha cobrado bem barato, para que ela tenha achado o meu preço caro. Mas ela pediu muita coisa. Ela queria 2 canais de YouTube, 2 Facebook, 2 Instagram, 2 de um monte de coisa. E aí ela achou meu preço caro. Eu falei assim, olha, você me desculpa, mas... tipo assim, na nossa reunião, tudo que ela queria eu fazia. Ela sentiu segurança em mim, o que ela não sentiu nessa pessoa. Então, eu não fechei com ela porque, de alguma maneira, ela achou meu preço caro. Provavelmente porque ela comparou o meu preço com ela. Mas em termos de fechamento, atendimento, eu ia fechar com essa mulher, porque ela confiou mais em mim. Entendi, Então, eu precisei entendi. ir atrás dela? Não precisei ir atrás dela, ela veio atrás de mim. Mas aí vem uma questão de atendimento, fechamento, técnicas de vendas, porque É, você capta, não sabe vender, não sabe atender, não sabe fidelizar, você não vai ficar com seus clientes. é verdade, é verdade. Inclusive, teve uma cliente, uma pessoa que me procurou indicada. Aí fui conversando, tirando as dúvidas, ela foi, perguntou quanto que é, eu falei o valor. E ela virou assim, tem muita gente que ainda é muito crua, sabe, nesse negócio de rede social. Virou e falou assim, então tá, o seu valor é esse. E quantas curtidas e quantos seguidores eu vou ganhar com esse pacote? É, Sério? daí eu falo, Aí, gente, esse é seu objetivo? Sinceramente, o objetivo não é vender, então a curtida não conta muito, né? não, olha pra você ver, mas eu falei, olha, você tá querendo métrica de status, que eu sou bem assim, eu falo a verdade. É, Porque é número para você mostrar para os outros, porque a estratégia não é essa, a estratégia é vender. Porque você vê que se fosse tão importante seguidores, o Instagram e o Facebook não ia banir as automações, que hoje é banida. Ela ficou é. caladinha, mas também não fechou, não, ficou por isso mesmo. Mas eu acho que eu sou muito sincera, sabe? Ah, Mas mas bom, gente, é, ó, não já é. aconteceu, por exemplo, também de algumas pessoas, como eu faço o trabalho no Instagram, eu falo, dou muita dica. Tem, assim, o meu Instagram não é assim um Instagram grande, não é um Instagram que um monte de gente recebe mais publicações. Só que as pessoas que estão ali vendo, de alguma maneira enxergam valor no que eu tô falando. E aí elas acompanham um tempo e de repente elas vêm falar comigo. Teve essa cliente mesmo que só quer post, me acompanha já tem um tempão que eu vejo a bolinha da cara dela lá. E de repente ela veio e fechou comigo. Eu fui atrás dela? Não, não fui. Ela me achou, me acompanhou, gostou do meu trabalho. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Que a pessoa vai me conhecendo, e quando eu falo o preço para ela não assusta, porque ela enxerga o valor no meu trabalho, já conhece como eu faço, e aí prefere fechar comigo. Participo de alguns grupos, então assim, a gente quando é ativo em alguns grupos, isso serve para Facebook, isso serve para Qualquer WhatsApp. pessoa. É. Dá dica, né? Tira dúvida. Quando você participa de um grupo que já é uma comunidade de forma ativa, é muito mais fácil vir um cliente de lá de dentro. Então, eu prefiro não ficar indo atrás, prefiro que essas pessoas venham e entrem em contato comigo. E eu ia falar Bom, outra coisa, até esqueci o que é, mas deixa aqui. bom, gente, a minha forma de captação, como é negócio local, é o seguinte: eu tenho várias estratégias. Toda vez que eu saio, eu ando com meu, eu tenho um cartãozinho de visita, eu já pergunto à pessoa se ela tem rede social, e aí ela pergunta se ela já conhece as estratégias, se ela já tem alguém que administra. Normalmente o pessoal de negócio local tem a agência e tal. Se não tem, eu converso com ela, já tento dar uma bisbilhotada na rede social da pessoa e falo de algumas melhorias, entendeu? E falo que trabalho com isso. E se a gente pode agendar um horário, entendeu? Aí, aí se o papo fluir, aí nesse papo, foi o que a Gabi falou, a gente aborda alguns assuntos de vendas, aí vai para o lado de vendas de você se vender. E aí vamos para o fechamento e vai para concretiza. Outra forma também de captar é você olhar na sua cidade, o Google, negócio, por exemplo, se você quer restaurante, eu fiz isso demais. Em casa, você vai pelo Google, coloca restaurante de Belo Horizonte. Você vai olhar ali todos os restaurantes, vai colocar o nome, colocar o telefone, e você vai ligar através de uma técnica que eu ensino, que é AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. É uma técnica de ligação que você faz para você ter a atenção da pessoa e também marcar um horário para você ir apresentar o seu serviço. Outra coisa também que funciona, que eu fiz muito e que realmente até hoje vem cliente, é a indicação. Eu também, quando eu comecei no meu início, eu não comecei de graça, eu comecei com permuta. Tipo assim, fui para um salão de beleza, que inclusive até hoje está comigo, e que aí eu ia no salão, eu vi que a rede social dela estava precisando, ela não tinha ninguém e tal. Aí eu falei, ó, eu posso fazer e a gente faz permuta. Então a gente faz até hoje troca de serviço. Eu faço o serviço dela lá, faço tudo para ela, só que ela não faz anúncio.
E eu vou lá, corto cabelo, faço unha, depilo, faço eu e minha filha, vamos lá, pelo valor, entendeu? Ela já tem os preços dela e tá tudo bem. Então, se você às vezes também tá com dificuldade de fechar, faz permuta, funciona muito. E assim, ou você também pode fazer de graça, mas eu sempre falo assim, vai fazer de graça? Coloca o prazo. Olha, eu vou fazer para você 15 dias e você aí vê se vai fazer, dar algum resultado, se você vai ter um retorno. O que é o resultado, gente? São pessoas elogiando, são a curtida, são alguns já seguidores diferentes, é aumento de visibilidade, isso que é resultado. E aí as pessoas chamam no direct para entender informações do que está ali se propondo no feed. Isso que é resultado. Tem que explicar para a pessoa que nem sempre é a venda. O resultado nosso é isso, eu sou gerar conexões, né, Gabi? É, Porque eu fiz uma estratégia uma vez para a menina e chamou ela 20 pessoas e ela falou: não, eu não vendi nada, não, porque você não mandou cliente. Eu falei, como que eu não mandei? 20 pessoas chamou você? Você não vendeu porque você não tem capacidade de vender, porque o seu time de venda está fraco, porque a estratégia foi criada. Então, assim, tem que deixar bem claro o que, que você tem que fazer, quais que são os resultados que você gera. E aí, é isso que eu faço, entendeu? Em questão de captação. ó, eu já ganhei cliente, inclusive foi um cliente que me pagou bem até, por causa de um comentário que eu fiz na rede social da Anatex. Tinha um post lá, não lembro qual era o tema, eu fiz um comentário, era um advogado, ele viu o meu comentário como o meu, aí vem da estratégia que você usa no teu perfil. No meu perfil já tinha bastante conteúdo sobre o meu trabalho e o meu nome era estratégico. Então, o nome do meu arroba chamou a atenção desse advogado. Aí ele entrou no meu perfil, viu que eu tinha um trabalho sério e entrou em contato comigo. Aí eu fiz a venda com ele, que foi atendimento e fechamento. Então, assim, a maioria dos meus clientes me veem ou veem o meu perfil. Também tem muita gente que me encontra lá, porque quando pesquisa sobre assistente virtual, o meu perfil, de alguma maneira, é um dos que aparece primeiro. Isso eu É percebo assim, verdade. pessoas. Teve gente assim que eu nunca imaginei que me encontrou e eu perguntava: como você me achou? Ah, eu coloquei lá gestão de redes sociais e aparece o meu perfil para eles. Então, às vezes, nessas pessoas me procurando, você vê, existe uma demanda, as pessoas estão pesquisando. Eu consegui usar uma estratégia legal e eu sou sugerida lá no Instagram, de alguma maneira. Então, as pessoas entram em contato, aí vem a parte de atendimento e fechamento. E aí a gente consegue atrair pessoas assim também. Cada um desenvolve o seu método. Tem gente que fica mandando direct a rolê, assim. Eu não gosto. É verdade. Então, gente, então vamos aqui para mais uma perguntinha. Deixa eu ver quanto tempo que é. Falta 10 minutos. É, uns 10 minutinhos. Gabi, se você fosse dar 3 dicas para quem quer ser assistente, quais dicas você daria? 3 dicas para ser assistente virtual. É, eu vou dar uma Ou dica. trabalhar home office, né? Assim. Isso. Primeiro, você tem que ter anotado num caderninho o que você mais gosta de fazer. Porque não adianta você querer ser assistente virtual sem saber o que você gosta de fazer. E eu tive que fazer essa atividade, é uma atividade que é chata, porque a gente tem que fazer uma autoavaliação. E geralmente, para fazer a autoavaliação, você precisa parar, pensar, precisa ir introspectar. Então, assim, eu sabia que eu gostava de falar. Parece, dá pra ver, né, que eu gosto de falar. Eu sabia que eu gostava de ensinar e eu sabia que eu gostava de mexer com arte. E eram algumas coisas que eu já fazia no meu negócio e eu sabia que eu gostava de vender. Então eu pensava, eu preciso ajudar outras pessoas a venderem usando o que eu sei. E assim a gente vai e define o que você vai, quais atividades você vai trabalhar. Então, primeira coisa, anota no papel o que você gosta de fazer e o que você está disposto a fazer. A segunda dica Segunda. é você definir por quantas horas você pode trabalhar. Porque aí você vai saber quantos clientes você vai dar conta de atender, de acordo com o serviço que você escolheu fazer. E a terceira dica é você conversar com a tua família, porque o meu marido, por exemplo, me respeita, mas tem vezes que ele vem aqui e fica falando comigo de dia, porque como ele trabalha à noite, de dia ele tá em casa, e de dia é o horário que eu trabalho. Então, tem dias que ele tá querendo conversar, e aí ele vem, entra aqui e fica conversando, e aí eu tenho que ficar fazendo muitas pausas. Então, você precisa conversar. Se você tem muito mais gente na sua família, na sua casa, conversa. Se precisar, coloca uma plaquinha, olha, no ar, trabalhando, não incomodar. Desse horário até esse horário é o meu horário de trabalho. Defina o teu horário de trabalho. Não trabalha no sofá. Home office não é trabalhar do sofá. Tem que ter uma mesinha de trabalho, uma estação de trabalho, para o teu cérebro entender que você está trabalhando. Então, acho que
São 3 dicas, né? Saber o que você gosta Sei. de fazer, o que É, você vai oferecer, ter isso. uma conversa com a família e a sua estação de trabalho. E a segunda dica agora, que eu já não lembro o que eu falei. Mas falou, Eu falei, no replay. falou. É. Aqui, eu, com as 3 dicas no início, é você entender qual que é o seu propósito, o que, que realmente você quer fazer e que você vai fazer com amor. Porque às vezes a gente vê aí coisa da moda, eu vou fazer porque tá na moda. E quando você vem para a realidade é outra. Então entenda qual o seu propósito, por que, que você faz isso, por que você quer fazer isso. O meu propósito, na realidade, era estar com meus filhos. Então, eu queria uma profissão que eu trabalhasse de casa para estar com eles. Você entendendo o porquê das coisas, aí você vai ver o que realmente você quer fazer. Porque também tem outras como trabalhar de outras formas em casa, não só como assistente virtual. Pode trabalhar como afiliado, pode trabalhar como coprodutor, né? Que é os tipo professor online, gravando curso, tem várias formas. Então, assim, você entender o que você quer, o seu porquê. Entendeu? Depois, realmente, você conversar com a família. Para quem tem filho pequeno, é legal sim você colocar o local, marcar e estabelecer horários, compromissos. E eu sempre falo assim, de você, para quem tem criança, você tem que trabalhar com horário e explicar para eles que determinado tempo você vai trabalhar, mas que determinado tempo você vai estar com eles. Um exemplo, a cada 1 hora de trabalho, você separa 10 minutos para a criança. Por quê? Porque senão ela vai ficar em cima de você, ela vai querer atenção, ela vai gritar, ela vai brincar, ela vai chamar a atenção de alguma forma que você vai desfocar. Então, a cada 1 hora de serviço, você separa 10 minutos. E 10 minutos com tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É estar com a criança e estar de verdade, sem telefone, sem estar prestando atenção em outra coisa, e estar brincando com ela, porque a criança é esperta, ela entende. Então, se você está brincando de boneca, que é o meu caso que é menina, esteja brincando de boneca com ela. E quando der o tempo, você coloca o despertador para pitar. Olha, a mamãe brincou com você 10 minutos, agora vai ficar mais 1 hora trabalhando. É incrível como eles respeitam, porque já entende. E é legal você ter sempre o seu lugar de você trabalhar, porque se ela passar por ali, ela vai entender que aquele lugar é o seu lugar de trabalhar e ela não vai fazer bagunça. Pode ser que às vezes ela vai esquecer, e isso é normal, aí você lembra ela de novo. Então, a primeira dica foi propósito, que é o É, porquê, questão do lugar com as crianças, entendeu? Para isso, eu tô falando diferente porque eu sou mãe, gente. Então, né? E estabelecer o horário, porque assim, se você não tiver um horário, que é a terceira dica, você se perde e você acha que fez e não faz nada. Então, é, estabeleça o horário com a lista das suas tarefas, nem que seja no papel de pão, como diz meu pai. é Tipo verdade. assim, coisa assim, desde o trabalho, eu sempre separo 2 páginas, ó. Uma para o trabalho e uma para casa. E vai riscando, porque pode ser que no decorrer do dia você vai levando de coisas que você acha que não é importante, mas que você esquecer não vai ser legal. Aí você já anota ali e vai riscando. Então, eu sempre trabalho com a minha agenda, eu tenho 3, inclusive, mas sempre assim, um lado para cliente, um lado para minha vida pessoal, porque tá tudo junto. E se eu não me organizar assim, eu me perco. Essas É, são minhas 3 dicas. cada fica como se organiza melhor, né? O que funciona mais. Isso que é legal, você ter essa flexibilidade. O home office é liberdade, mas não quer dizer que você vai trabalhar menos. Às vezes você vai trabalhar muito mais. Só que sem organização, você não vê resultado, teu cliente não vê É, resultado. E aí você vai verdade. Gente, não acha que trabalhar em casa, trabalhar online, home office, é o que muita gente posta que por aí, que é o computador, você em cima da cama, ou no sofá, ou numa praia paradisíaca. Não é isso. É trabalho, é muito mais controle e foco, é muito mais organização. A diferença é que a gente tem flexibilidade de horário. Hoje eu consigo levar minha filha na escola meio-dia, 1 hora. Quando tem um médico, eu consigo me organizar e ir com ela. São coisas que antes eu não fazia. Eu preciso ir no sacolão 9 horas, 10 horas, 11, eu me organizo e vou. Eu não preciso dar benção a ninguém mais. Coisa que antes era diferente. O legal de é, trabalhar assim é você ter a flexibilidade do controle de você, do seu tempo. fora que você tem a chance de poder aumentar o seu faturamento. E Se você aumentar o faturamento. Você não tem essa possibilidade. Agora, se você trabalha em casa, se você se organizar bem, você consegue ganhar, por exemplo, igual eu falei, eu tô ganhando essa faixa de valor, mas eu já tô com uma meta de ganhar mais, eu já tô com outros projetos para aumentar o meu faturamento, que é possível. A Sueli, se quiser, pega mais clientes e consegue aumentar o faturamento dela.
Agora, você está empregado lá, por exemplo, na minha cidade aqui mesmo, a média para trabalhar no comércio é R$ 1.500, 1.800, que deve ser a maioria dos lugares, é mais ou menos essa média, 2.000. Você tem que ser muito mais, trabalhar muito mais, um gerente, um cargo muito maior para você ganhar lá seus 4, 5 mil reais. E E aí você como? é escravo do trabalho, escravo do patrão, tendo que aguentar um monte de encheção de saco. Tem gente que tem o dom para trabalhar para os outros, tem gente que tem o dom, e isso é lindo. Se te faz feliz. Agora, se não te faz feliz, como deve ser o caso se você está assistindo essa live, se você acompanha a gente, provavelmente você não está satisfeito no seu emprego. Ou você foi mandado embora e está buscando uma outra alternativa. Vale É, super a pena de organização. Pega todas essas dicas aí no replay e bora trabalhar. isso aí, ô Gabi, nós vamos finalizar aqui agora. Faltando 4 minutinhos. Primeiro, eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Espero a gente faça Obrigada. mais live para Papo de AV, depois no seu perfil, se você quiser. E vamos Bora fazer de fazer. vez em quando, nem que seja uma vez por mês, é muito legal, entendeu? A gente está É aqui isso batendo mesmo. esse papo desse mundo online, no caso nosso, de ajudar as pessoas, né, que estão querendo tratar aqui online, que não tem essa estratégia, e a gente ajuda, entendeu? Então foi muito bom estar com você. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Eu agradeço também a oportunidade. Gosto muito da Sueli como profissional, como pessoa. Se tornou uma amiga virtual aí, que a gente não se conheceu pessoalmente, mas é como se conhecesse, né? E É, isso é muito gostoso. Então, vamos fazer assim outras vezes. Me acompanha lá no meu Instagram, no meu YouTube, lá o Diário de uma Assistente Virtual. E participa lá com comentário, também com as dúvidas que vocês tenham, curiosidades. Eu tô abrindo o jogo mesmo lá, meu coração. Não é para ficar escondendo, não. Se tem uma dificuldade que eu enfrento, eu comento lá também. é verdade. E se vocês quiserem entender mais do nosso serviço, foi igual eu falei, a gente é mentora. Pode entrar em contato com a Gabi ou comigo, que a gente vai estar esclarecendo aí suas dúvidas, tá bom? E simbora! Tchau, Gabi. Fica com Bora! Tchau, Deus. tchau. Vocês também. Obrigada.